E só uma curiosidade rápida, o senhor tem 2 filhas e uma não estava presente ontem. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Ah, eu imaginei que ela morava fora. Ela mora em Miami agora. Ela está há 8 anos nos Estados Unidos. Então tá, a gente vai conversar sobre tudo. É tudo. E quero saber se o senhor vai dar uma palhinha aí de cantoria. Não faz isso comigo. Não, aí se tu quiser, eu te dou o meu Spotify. Ai, meu aí Deus, tu bota... até Spotify aí. tem. Mas aí eu vou pedir pro pessoal rodar a vinheta, a gente começa e depois a gente conversa sobre isso, pode ser? Tá bom. Tá bom? Olha que chique. Pessoal, roda a vinheta. Oi, tudo bem? Começa agora mais um Pode Vir Contar podcast, produção aqui da Assembleia Legislativa. O meu nome é Victoria Urbani e comigo, Maureci. Maureci, a gente está se encontrando bastante por aqui, hein? Que bom, Victoria, verdade, um prazer, como sempre, estar aqui contigo e agradecendo desde já aí a companhia de quem nos acompanha pelos canais aqui da TV Assembleia. Isso aí. Maureci, o nosso convidado de hoje é formado em Medicina pela URGS, mas é músico, cantor, compositor, tem muita história para compartilhar com a gente. Ele se especializou em endocrinologia e por 26 anos atuou como médico legal. E eu já estou bem curiosa para conhecer essas histórias como médico legista. Com medo, já com medo dessas histórias, né? Tudo bem. Eu quero me surpreender. Enquanto está vivo, não precisa ter medo. Boa, doutor. E desde 2019 é diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e atualmente é presidente do Simers. Exato. Seja bem-vindo, doutor Marcos Rovinski. Bem-vindo. Muito obrigado, Victoria, Maureci. Eu estou à disposição, realmente... fico muito feliz com o convite e estou à disposição para a gente poder falar. E eu esqueci de acrescentar aqui na apresentação que o senhor também tem um viés assim humorístico, cômico. Falaram ontem na homenagem, Maureci, que o doutor ele faz apresentações de humor. Como que é isso? Na verdade... Acho que eu sou uma pessoa bem-humorada. E eu participei durante muito tempo, e de vez em quando ainda faço periódicas ou episódicas aparições, num conjunto de amigos, um conjunto musical, em que eu tocava violão e às vezes a gente fazia umas apresentações humorísticas no meio dos shows, né? E eu era escalado para fazer... A parte humorística, eu e o outro colega, o Alexandre Sapiro, que é médico também, e que é uma pessoa artística, é um artista mesmo, né? De uma família de artistas que vieram da Romênia, e a gente realmente fazia alguns toques humorísticos durante o show, né? E seria tipo stand-up? Mas que não era sozinho, né? Eram várias pessoas, a gente interagia, uma espécie de teatrinho de comédia, né? Improvisado. Sim. Não era improvisado, era... Na verdade, o comentário do meu colega ontem na apresentação é um sketchzinho só que eu nunca segui exatamente o roteiro, eu sempre dava uma tirada diferente, e foi isso que ele chamou a atenção quando ele falou contigo. Sim. Acabava improvisando, né? Mas com esse recurso de quem tem talento para fazer isso. Muito bacana essa curiosidade. E, enfim, uma série de conhecimentos que o senhor tem para compartilhar. E antes da gente falar aqui, pretendemos falar sobre o Simers, obviamente, e sobre muitos pontos da sua trajetória profissional, mas já que estamos falando do senhor, o senhor citava aí alguns familiares, e eu ia lhe perguntar sobre o começo da sua carreira como médico, mas é uma coisa que já vem de família, pelo que consta, o senhor tem na família aí uma série de médicos, é isso, doutor? Sim, na verdade eu tinha um tio que era médico, né, que é irmão da minha mãe, e nós tínhamos um irmão da minha avó que se formou em medicina e se radicou em Pelotas. Mas meu avô teve 21
21 netos. Nossa. E desses, eu tenho a impressão que uns 10 ou 12 são médicos e casados, e alguns também são casados com médicas, né? Então, realmente, nós temos muitos médicos na família. E o senhor tem filha médica. Uma filha médica que seguiu a minha carreira. Eu fico pensando, será que o avô mandava naquele... Ó, pessoal... Não. Uma característica judaica é a medicina. Se tu fores olhar na história, quando os médicos dos reis eram judeus, os médicos, quando houve a invasão moura, a dominação moura na Península Ibérica e na Europa, os tesoureiros e os médicos eram judeus, os médicos dos sheiks, dos vizires, né? Em geral eram judeus. Até por uma razão. Aos judeus era habilitado o estudo da medicina, tocar em corpos, tocar em cadáveres para poder estudar anatomia, era proibido aos cristãos na época. Se vocês lerem o livro O Físico, que na verdade a tradução incorreta seria que o nome original em inglês é The Physician, que significa o médico, foi traduzido para o português como o físico, o Noah Gordon. Ali fala muito bem a propensão, a história, a relação dos médicos com a medicina, já historicamente, né? Então, os judeus têm uma tendência... Tanto que tem uma piada, já que falando em piada, né? Da mãe judia, sabe que a mãe judia, quando estava na rua caminhando com seus 2 filhos, um filho e a filha, né? E aí perguntaram assim: Dona Sara, que lindo seus filhos, que idade eles têm? O médico tem 4 e a professora tem 2. Então já é uma determinação atávica, né? No meu prédio tem um casal de judeus ortodoxos e o homem, ele é, meu vizinho, ele é médico e rabino. Olha só. Tá vendo? Sim. É uma característica judaica. Não sabia dessa explicação, assim, para mim é novidade. Muito legal aprender isso. Tem muitos, dentro da área médica, é muito comum os judeus. Então, é alguma coisa que, enfim, acaba estando atrelada até mesmo à cultura, porque eu fico pensando assim, eu, por exemplo, a minha mãe, ela foi enfermeira durante muitos anos e ela tinha gosto que eu seguisse de alguma forma ali pelos trilhos da medicina, da anatomia. Ela sempre gostou muito de anatomia. E eu, de fato, tenho, não sei porquê, mas eu faço leituras e eu tenho uma boa capacidade de entender as explicações médicas e tal. Mas eu queria fazer a faculdade de Educação Física, quando terminei o ensino médio lá, com 17 anos, queria fazer a Educação Física na URGS. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma cadeira de anatomia e que uma colega minha de um curso que eu estava fazendo, e ela disse, não, eu fiz, e aí tem a cadeira de anatomia e tal, vai lá, não, é tudo tranquilo, mas tem que mexer no cadáver e tal. Eu digo, o quê? Não, pera um pouquinho. Mudei, desisti por esse motivo. E aí, conhecendo a sua história como médico legista durante tantos anos, eu fico pensando, puxa, tem que ter uma predisposição, uma vocação e talvez uma frieza muito grande, né, doutor? Não. Não? Claro que não. O que tem é um... Bem, o que tem é um aprendizado e a gente conseguir entender o objetivo da gente. Vamos lá, naquele momento em que a gente está ali, aquele corpo que nós estamos estudando, nós estamos, na verdade, dando subsídio para a justiça para que haja ou a condenação ou o livramento de uma pessoa que está indiciada. Claro. Né? É a elucidação de um crime. Então, se a gente olhar o objetivo pelo qual a gente está trabalhando, tu começa a dividir o teu sentimento. Né? Então, assim, nós temos um dado objetivo. Mesmo, por exemplo, um policial, ele vai ver crimes horrorosos. Claro. Não é? Ele tem que saber até onde, a partir do que ele tem que começar a investigar. Então, aquilo ali, na verdade, é uma investigação que está sendo feita. Então, aí tu tira o aspecto emocional, começa a ser uma coisa muito objetiva, né? Evidentemente que isso é um treinamento. Claro. Quando tu entra ali para começar a trabalhar,
tu tem que te ambientar, tu tem que te acostumar com aquilo, o que não te deixa uma pessoa fria, entende? Mas naquele momento tu és um investigador e que vai, um médico que está investigando o que aconteceu com aquele corpo para dar subsídio para a justiça. Ou, primeiro, para a polícia, para um inquérito policial, para que haja um iniciamento adequado, uma investigação adequada, e ao final, que aquele inquérito, depois de encaminhado ao Poder Judiciário, que possa fazer a justiça de maneira correta. Mas isso aí é o médico, é a medicina legal. Isso que não é uma escolha tão convencional. Não é. Não era nunca foi a minha primeira escolha. Quando eu fiz, já era endocrinologista. Quando eu fiz medicina, eu, na verdade, eu tinha a ideia ampla, né? Ajudar as pessoas, entrar na vida das pessoas para ajudá-las a ficarem sadias, ou melhorarem, ou ajudar, ou diminuir a dor. Isso a gente, enfim. A partir do momento que a gente entra, começa a estudar, eu comecei a me interessar por endocrinologia. Fiquei fascinado pelo endócrino, pelos metabolismos, né, das pessoas e tal, né, orgânico, da vida, enfim, da vida das pessoas. E quando eu me formei, eu acabei fazendo um ano de residência em medicina interna no Hospital Conceição, em 1976. E tive uma visão geral e acabei indo para endocrinologia, então, em 77, 78, quando eu fiz a minha residência na Santa Casa, né? Então, a minha vida estava direcionada para a vida clínica, né? Bom, até que minha primeira filha nasceu em 1985. Minha filha Cíntia, que hoje mora nos Estados Unidos, fez administração de empresas, foi para os Estados Unidos há 8 anos atrás, trabalhar na Nike, que legal. Né? E morava em Oregon, aí ela se mudou, foi para Miami para trabalhar em outra empresa e tal. Enfim, estamos em Miami até agora. Nasceu, e aí eu não tinha emprego. E aí apareceu o concurso de um colega de consultório, né? Um colega de consultório que era médico legista, e que disse, olha, abriu concurso para o IML, né? Ora, emprego público, tal, vamos lá, né? E aí, se é legal, não, é um troço legal, a gente faz. Então tá. Eu acabei fazendo, ingressei então na escola de polícia, né, em 1986, né? E após o concurso, a gente ingressava num curso de formação. Aí tem o curso de formação. Foram 6 meses de estudo dentro da escola de polícia. Tá? E... Assim como os delegados, os policiais precisam fazer esse curso, os médicos também precisam fazer. O médico legista. Inclusive, o senhor deu uma entrevista, um podcast para o Instituto de Perícia, não foi? Acho que faz um tempo, a gente estava pesquisando ali. Podcast para o Kleber, que era que foi diretor do IGP e que tinha um podcast. Eu falei exatamente sobre a minha vida no IML, né? Aliás, é algum livro que eu escrevi, o IML que eu vivi. Vai ter que compartilhar com a gente histórias depois, então. Mas continue. O IML que eu vi, basicamente, fala porque eu fui diretor do IML. Bom, depois que eu entrei em 86, voltando então ao início, né? Eu fiz o concurso em 86 e fomos nomeados, o nosso grupo eram 33 médicos legistas que foram nomeados em 1988 pelo então governador Simon, né? Em 88, então, a gente ingressou, comecei a trabalhar, né, como médico legista. Bom, já tenho um emprego público, né? Já tenho uma estabilidadezinha, né? E continuei no consultório como endocrinologista, atendendo no hospital, tudo. E em 91, eu fui chefe do laboratório. Fui convidado para ser chefe do laboratório, do IML. Na época, o laboratório pertencia ao IML, hoje não mais. E fiquei 1 ano e 10 meses. Depois... Em 97 foi criado o Instituto Geral de Perícias. Até então nós éramos um órgão policial. Na Constituição de 89, estadual, nós passamos a constituir um órgão independente da polícia. Seria o que se chamou Coordenadoria Geral de Perícias. E o IML então fazia parte de um órgão fora da polícia. Mas isso só foi efetivado a partir de uma lei complementar em 1997. Na época, o governador Brito e o secretário Eschenberg, que era o secretário de Justiça e Segurança. Então, nós passamos a ter uma estrutura própria.
só que não com o nome de Coordenadoria Geral de Perícias. A ideia do Eichenberg era fazer um instituto, à semelhança de um núcleo universitário, com departamentos. Então criou um Instituto Geral de Perícias com um departamento médico legal, o departamento de criminalística, não mais Instituto de Criminalística, e o departamento de identificação. E o laboratório saiu do ML e passou a ser o laboratório de perícias. Hoje é um departamento de laboratório, enfim, de pesquisa, perícias laboratoriais. E eu fui o primeiro diretor do então recém-formado Departamento Médico Legal, em 97. Então eu fui diretor em 97 e 98. Quando entrou o governador Olívio Dutra, eu saí da direção geral, até porque, teoricamente, eu era no governo do MDB, e na época se criou uma rixa muito grande. Mas quem assumiu a direção do Instituto Geral de Perícias, o Departamento Médico Legal, na época, era um colega que era o meu diretor, era o meu vice-diretor. E ele disse, não, eu quero que tu trabalhes isso aqui e tal. E me manteve numa chefia da divisão de perícias do interior. Foi quando a gente estruturou a regionalização do ML, tá? Que nós tínhamos em 97, 98 feito uma estruturação, né? uma proposta e coube a mim implementar a proposta que tinha sido feita quando eu era diretor-geral do ML, do DML, então. Claro. E fiquei 4 anos como diretor do interior e em 2003, quando entrou o governo Rigoto, eu voltei a ser diretor de novo, por 4 anos. Então, nesses 4 anos, a gente fez uma série de modificações e é isso que eu conto no meu livro, a minha história, minha trajetória dentro do ML e as modificações que foram feitas na estrutura e nos processos do ML. Não há histórias assim... Escabrosas, não há. Mas não. O senhor não tem alguma coisa assim que para compartilhar com a gente de algo que ficou desse período, assim? Sim, a gente tem várias histórias, mas só para concluir então, em 2003, 2006, 2007 entrou a governadora Ieda, eu saí da direção e fui para o plantão, né? Fazia o plantão de perícias externas, porque uma das coisas que a gente criou quando eu estava na gestão foi um setor de perícias externas e que fizemos uma parceria com a Central de Transplantes. Então, aqueles casos de cadáveres que foram vítimas de violência, que deveriam ir ao IML, ao DML, para serem periciados, e que eram doadores de órgãos, tá? Porque, então, levou um tiro, ficou um tempo, foi feito morte encefálica, mas o cara tinha condições de ser doador. Esses cadáveres que normalmente deveriam ir ao DML para ser necropsiado depois da retirada de órgãos, nós fizemos um convênio em que esse setor de perícias externas, ia até o hospital, no momento da retirada dos órgãos, imediatamente a gente entrava e fazia a perícia e entregava a declaração de óbito para a família imediatamente. Tudo. Ou seja, uma vez só para realizar o trabalho. Não precisava mais aquele cadáver ficar mais tempo para ser deslocado ao ML, para ser feita a necrópsia lá. E eram feitas no momento da retirada de órgãos. Isso foi um serviço que aconteceu. Então, eu estava nesse momento de 2000. Cara, não cansar. 2007, 8, 9 e 10. Eu, então, fiquei nesse setor. E em 2011, no governo Tarso Genro, eu voltei à direção geral do DML, né? Porque o meu colega aquele, João Luiz Corso, que por sinal é tio da esposa do Pepe Vargas, né? Mas ele voltou a ser diretor do GP, me convidou para ser diretor do DML, e eu então fiquei de 2011 a 2012 como diretor do DML de novo, pela 3ª vez, quando me aposentei. E, infelizmente, esse serviço de perícias externas, em caso de doadores de órgãos, ele não existe mais, em função da dificuldade que está atravessando a instituição, que está com falta de gente, falta de investimento. E seria super importante. Eu acho que sim, era um serviço que era apresentado como modelo para o resto do Brasil, que não tinha isso, e não tem até hoje. Nós tivemos aqui...
E, evidentemente, eu acho, lógico, eu estou fora da gestão desde 2012, mas imagino que tão pronto se tem a condição de restabelecer com um número adequado de servidores, eu acho que seria um serviço extremamente importante. O senhor falou agora que está aposentado. Desde 2012. Sim, mas continua atendendo em consultório? Sim, não, eu me aposentei no Estado, né? Porque foram 26 anos de Estado, mais 10 anos, eu me aposentei com 36 anos de atividade. Continua trabalhando? Continuo trabalhando. Claro. Essa é uma dificuldade que nós médicos temos, nós não conseguimos parar de trabalhar. Porque né? Até porque também é importante para a sociedade que os médicos experientes tem pessoas que quando chegam nos hospitais e se deparam com os residentes ficam um pouco com receio. Puxa, mas peraí, o pessoal está estudando. Claro que o pessoal tem que estudar para chegar lá, mas também é importante a presença dos profissionais com experiência dentro dos hospitais, dentro dos consultórios, enfim. Eu tenho 72 anos de idade, mas eu ainda estou trabalhando como presidente do Sindicato Médico. Também tenho uma atividade no Hospital Ernesto Ornelis, que eu exerço. Eles são muito, como é que eu vou te dizer, respeitadores do fato de eu ser presidente do sindicato, são e muito resilientes, porque eu muitas vezes não consigo ficar todo o tempo lá dentro que eu deveria ficar, mas eles me liberam. O senhor tem 72, mas são 49 anos já dedicados à medicina. Exato, é uma vida. Eu imagino como deve ser, como o senhor tem que ser apaixonado pela profissão para... Eu gosto do que eu faço. Exatamente. E eu vejo que isso eu passei para minha filha. Minha filha, eu tenho muito orgulho, minha filha mais nova, a Denise, é médica também. Ela primeiro nos surpreendeu quando quis fazer medicina, eu jamais imaginei, porque ela bom, eu não sabia o que não ela revelava essa predisposição. Tem uma curiosidade, a sua esposa é médica? Não, é psicóloga. Tá. É psicóloga, foi perita judiciária, perita do Departamento Médico Judiciário. Foi aí que vocês se conheceram? Não, se conheceu em outra circunstância e a vida vai juntando pontos quando a gente vê, se a gente olhar para trás, os pontos se juntam e tudo faz sentido. E aí mostra o sentido das coisas, né? Claro. Eu conheci a minha esposa quando ela tinha 19 anos de idade, ela não era psicóloga ainda, ela estava no primeiro ano de psicologia, eu já tinha 26, ela era uma gatinha. e a gente, enfim, se conheceu num evento e começamos a, enfim, namorar, e um ano depois casamos e estamos aí há 45 anos casados. Maurici, o doutor, ele é muito apaixonado. Ontem no discurso ele falou assim que é a melhor coisa da vida dele, a esposa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A medicina é uma atividade por si só que toma muito tempo, né, doutor? A gente vê os médicos pensando, é muito estudo, é muito tempo de dedicação, é muito pouco tempo com a família. Então, todos esses anos com alguém que se dedica à medicina e que acumula outras funções e ela está ali do lado também fazendo parte disso, tem mais eu até quando eu falei assim, quando eu falei a palavra coisa, eu disse, já vem um movimento feminista, vai me pegar porque eu falei que a minha mulher era uma coisa. Não. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer minha mulher e estar junto com ela, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente entendeu o carinho, não te preocupa. Essa dúvida. Mas o senhor estava... Antes de eu fazer a pergunta... estava falando que se orgulha muito da Denise, que também é médica. A Denise, eu não imaginava, que surpreendeu, né? Quando no segundo ano penúltimo ano do segundo grau, ela disse, olha, eu vou pensando, o que tu pensa em fazer e tal? Eu disse, olha, eu acho que vou fazer medicina. Eu disse, não, Deus do céu, são 6 anos de faculdade, depois tu vai ter que ficar grudado em paciente. Não faz assim, a gente quer uma coisa mais fácil, porque é difícil, são 6 anos de faculdade, o processo, né? É dedicação quase que exclusiva. Só o senhor para pensar isso, porque eu aposto que qualquer pai e mãe ia falar, nossa, meu filho que quer fazer medicina, tipo assim, orgulho. Eu queria uma coisa mais fácil para ela, entendeu? Uma coisa que ela pudesse... Jornalismo, não.
Obrigada. Então, eu quero dizer para vocês que no 4º ano de faculdade eu fiz umas cadeiras de jornalismo, porque eu gostava muito de jornalismo. Bastou as 4 para o senhor decidir, bom, não sei se eu vou ser médico, o que eu vou fazer, mas isso aqui eu não vou. Eu gosto muito de jornalismo. Mas aí eu tive muitos colegas jornalistas e eu conheço, são meus amigos até hoje. Mas aí ela chegou e foi fazer medicina. Eu disse, não, filha, pensa bem, são 6 anos. Não, mas eu quero fazer. Tu tá... Olha, não é fácil, as coisas estão cada vez mais difíceis. Ah, pai, mas... bom, em suma. Acabou que ela fez faculdade, fez medicina. Eu disse, bom, então tu vai fazer uma coisa que não tenha plantão, que tu não precisa trabalhar de noite, que não tenha urgência. Claro. E daí... Tentei incentivar que ela fizesse, por exemplo, radiologia, dermatologia. Dermato, eu ia falar. Dermatologia, uma coisa... Mais light. E ela acabou fazendo endocrinologia. Ai, que nem o senhor. Mas isso, hoje eu tenho muito orgulho, porque ela seguiu os passos. Me usou como exemplo. Pô. Hoje ela está no meu consultório. Na verdade, eu passei o meu consultório para ela. Ela tem a clínica dela, ela trabalha numa parte de endocrinologia que eu não trabalhava, que é diabetes gestacional e endócrino ginecológica. Ou seja, ela não recebeu a minha clínica de presente, ela fez a clínica dela, fez não é? Dela. Então, realmente eu tenho muito orgulho das minhas 2 filhas que andam sozinhas. As 2 têm muito sucesso. O Senhor é uma inspiração para elas, assim. O Senhor vai deixar um legado para elas. O Senhor pensa nisso? Sim. Olha, a gente faz as coisas sem pensar nisso. A gente faz as coisas pensando em fazer o melhor. Exato. Mas se eu olhar para trás, eu acho que fazer uma reflexão, uma retrospectiva, eu acho que a gente fez deu uma boa formação para as 2. Tem uma história, né? Eu e a minha mulher, e eu acho que a minha mulher tem um papel fundamental nisso, porque ela... Também na saúde, né? Também. Porque ela se dedicou. Tem uma multiplicidade de funções, que isso é característica feminina. Essa é a característica feminina. Hoje, inclusive, a gente fez um outro episódio do Pode Vir Contar e a nossa convidada, ela falou justamente isso, que a mulher, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom. Nós, meu amigo, não temos essa capacidade. Minha mulher, ela se formou em psicologia, fez um concurso, na época ela fez concurso para monitora penitenciária, tirou o primeiro lugar, foi trabalhar no presídio feminino, engravidou no presídio feminino, aí fez a primeira pós-graduação dela, que foi em psicologia clínica. Depois ela fez a segunda pós-graduação, aí ela fez o mestrado, já estava com 2 filhas, fez o mestrado, depois fez doutorado, fez pós-doutorado, e nesse meio tempo ela dava aula na UBRA, em psicologia na UBRA, deu aula na PUC em psicologia, trabalhava fez concurso para o DMJ, Departamento Médico Judiciário, trabalhava... É uma capacidade de trabalho incrível. Que é impressionante. O legal é que o senhor admira muito a sua esposa e as suas filhas, e há essa reciprocidade, né? Porque elas também admiram muito o senhor, tanto que a sua filha, né, seguiu seus passos. E também ontem a gente pôde ver isso nos depoimentos que foram mostrados ali no Salão Júlio de Castilhos. Isso me deixou muito emocionado, inclusive. Muito prestigiado, um evento, contou com bastante gente, afinal de contas, ao longo da jornada aí, o senhor foi acumulando alguns contatos, amizades e né, além dos familiares. Eu acho que isso é uma coisa importante, viste? Assim, eu nunca fiz nada sozinho. Todas as vezes que eu fiz gestão, eu sempre fiz parte de equipes. E quando eu fazia gestão, eu fazia questão de ter uma equipe. E ter confiança na equipe, dar liberdade para a equipe trabalhar. E, enfim, e isso faz com que a gente tenha sucesso. Então, eu acho que eu fiz uma gestão, as gestões que eu fiz no Departamento Médico Legal tiveram sucesso e a gente conseguiu implementar as mudanças que a gente implementou a partir da equipe que a gente montou, né? E que ficou junto até o final. E agora, no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né? E isso foi uma consagração para mim, eu me senti muito honrado, porque
quando eu fui eleito para dirigir um sindicato médico, ou seja, foram meus pares que me elegeram. Claro. Então, ser reconhecido pelos pares é o que tem de mais significativo na vida da gente. Verdade. E acabamos, então, fazendo uma boa gestão, me parece que estamos fazendo, nós temos resultados ótimos. E eu falo não por mim, mas pela equipe que a gente tem, porque eu tive um vice-presidente e um diretor-geral, tive vários diretores que se dedicaram a trabalhar em prol da gestão. E isso fez a diferença. E antes ainda, doutor, de nós chegarmos nessa trajetória aí à frente do Simers, uma das principais entidades médicas aí do estado, do país. É o maior sindicato da América Latina. América Latina. E não 16.200 médicos. Né? Já passa de 15 mil associados. 16.200. Enfim. Mas isso é porque no ano nós fizemos uma série de modificações na estrutura e nos processos do sindicato. E uma das coisas foi que, com isso, nós conseguimos o melhor resultado financeiro dos últimos 15 anos, pelo menos. Ou seja, a gente hoje tem recurso para... Não é pelo recurso, não é para sobrar dinheiro, mas para a gente poder investir na ponta em prol dos médicos associados. E tivemos o maior ingresso de sócios associados novos nos últimos 15 anos. Foram 1.600 médicos que ingressaram no sindicato em 2023, só num ano. Tá vendo? Evidentemente, os médicos se associam, muitos se desassociam, mas foi o menor número de desassociações dos últimos 15 anos também. Então, nós tivemos... A gente pode medir o sucesso da gestão por isso, porque os médicos se associaram pela representatividade que a gente passou. Nós representamos e os médicos têm a tranquilidade de saberem que o sindicato médico protege, defende, né? E fornece muitos produtos para facilitar a vida, muitos serviços que facilitam a vida do médico. E para melhorar a condição de trabalho. Na área, assim. Até na vida privada, por exemplo, contabilidade, nós oferecemos, assistência jurídica nós oferecemos, previdência privada, porque o médico não sabe se aposentar. Ele ganha bem enquanto está trabalhando. O momento que se aposenta, não ganha mais. Mudança radical. Então, nós temos que fazer os médicos entenderem que é importante criar condições de se aposentar a partir de uma previdência privada. Tem um trabalho mostrando que só 1/3 dos médicos fazem uma previdência privada, ou se preparam para a aposentadoria. 66% dos médicos não se preparam para a aposentadoria. Quanto? 66% não se preparam para a aposentadoria. Então, nem financeiramente e nem emocionalmente. Por isso que eles não sabem a hora de parar. Não sabem a hora de parar. Um dos motivos, né? Afinal de contas, não foi algo pensado previamente. Mas essas inovações e esse avanço, a gente pode assim dizer, que na sua gestão acontece no Simers, até porque esse engajamento dos profissionais médicos é prova disso. Mas é algo que o senhor traz também das 3 gestões que fez, né, um conhecimento que adquiriu ao longo das gestões que fez à frente do DML. E o senhor também, enquanto esteve lá no DML, foi responsável, ou pelo menos foi na sua gestão, que aconteceram avanços importantes no departamento. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, a primeira coisa, quando a gente entrou, nós não tínhamos, quando eu entrei em 1986, 88, quando eu fui nomeado, nós éramos um órgão policial e não tínhamos uma autonomia administrativa nem financeira. Em 97, nós conseguimos, então, a partir da criação do IGP, do DML, nós conseguimos a administração, uma autonomia administrativa e financeira. A partir daí, nós começamos aí, por exemplo, nós temos nós tínhamos aqui a sede em Porto Alegre, 36 postos médicos legais no interior do estado. Em geral, os necrotérios ficavam dentro de cemitérios. Escuta, cemitério não é local para fazer ciência, e nós fazemos ciência. Então, aos poucos, nós começamos a investir no interior, em convênios, tirando os postos médicos legais de dentro do cemitério e colocando dentro de universidade, dentro de hospitais, né? Então, fomos mudando a mentalidade. Ainda existem alguns postos médicos legais dentro de estruturas desse tipo, mas nós estamos aos poucos tirando isso. Fomos aos poucos tirando isso. Fomos criando serviços, por exemplo, antropologia forense,
que identificação médico legal, quer dizer, entrava um cadáver, uma ossada. Tem que fazer todo um trabalho para ver de quem é a ossada, se é masculino, feminino, se é do que morreu, de um jovem, de um ser jovem, que idoso. idade. Isso tudo é feito por um especialista chamado um médico que faz antropologia legal. Então nós criamos um setor de antropologia legal. Nós criamos um setor de ensino e pesquisa que começou a organizar os processos de ensino dentro do ML. Eu chamo ainda de ML, tá? É DML, mas eu chamo de ML. Então, antigamente, para fazer um trabalho científico, qualquer um entrava fazia um trabalho, quando na verdade existem orientações científicas para isso. Então, nós passamos a organizar as pesquisas que eram feitas dentro do ML. Então, uma série de mudanças, né? A própria criação do setor do serviço, a seção de perícias externas, setor de perícias diversas, aquelas perícias diferentes, aquelas perícias que saíam da normalidade e que se chamam perícias diversas, porque são perícias diferentes. Essas perícias, nós temos um setor hoje, até hoje, que faz essas perícias, sai da normalidade, tem alguém que... Por exemplo, no caso de um erro médico, entre aspas, né? Uma prática médica, um crime, olha, estão acusando alguém, essa perícia é feita por um setor específico dentro da instituição. Então, isso aumenta a expertise, a especialidade. Então, são coisas que foram tiradas a partir daí. Criei o serviço de atendimento a vítimas de violência. Isso em 1997. Tá? Então, nós criamos esse setor, o secretário Eichenberg abraçou, porque o que acontecia na época é que não existiam esses serviços. Não existiam esses serviços. Então, uma mulher vítima de violência, vítima de violência, agredida 18 vezes pelo marido, ia lá para o ML, fazia registro na polícia, ia para o ML, fazia a perícia e ela dizia assim, e agora onde é que eu vou? Voltava para casa para apanhar pela 19ª vez. Então, olha, só um pouquinho, vamos ter que mudar esse quadro, vamos oferecer para essa vítima a possibilidade dela ter um outro atendimento. Não era o que o IML devia fazer, mas por que não fazer? Sim. Né? Não tinha outro lugar. Na época não tinha outro lugar. Então, eu consegui a cedência de uma psicóloga que trabalhava no Banrisul. Eu consegui, na época, o Ricardo Russovski, que era o presidente do Banrisul, conversei com ele, ele cedeu essa psicóloga e fizemos um serviço de atendimento à vítima de violência no IML. Então, a mulher fazia a perícia. Muito bem, a perícia é a nossa atividade. Mas depois ela era encaminhada ao serviço de atendimento à vítima, que acolhia, ouvia, encaminhava para a Casa Viva Maria, ou encaminhava para o grupo Temes, que é que faz assistência jurídica a mulheres. Então, criamos esse fluxo que não existia. Isso é sensacional. Depois criamos o setor de psiquiatria forense e psicologia forense. Não, o IML não fazia perícia psíquica. A perícia psíquica, teoricamente, era feita pelo Instituto Psiquiátrico Forense, mas que não fazia também em vítimas. Fazia naqueles apenados, aquelas pessoas que estavam lá para ver a imputabilidade penal. Mas a perícia não era feita. Então, nós conseguimos um psiquiatra, criamos o setor de perícia psíquica, depois conseguimos, no governo Rigoto, que fosse feito um concurso para psicólogos. Então, nós temos peritos médicos e psicólogos trabalhando e ingressamos no Hospital Presidente Vargas, no CRAI, no Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil, que faz perícias em crianças vítimas de violência dentro do Hospital Presidente Vargas. Então, tiramos as crianças de dentro do ML e fazemos a perícia lá no HPV. Então, foram muitas mudanças que foram feitas nas nossas gestões, né, a partir da ideia das equipes. Agora, esse exemplo, Vicky, é algo, eu diria, revolucionário, porque esse espaço e essa possibilidade de um pós-atendimento para as pessoas ou para as mulheres vítimas de violência, isso é algo que a sociedade tem um ganho absurdo e que vai se falar
de maneira perpetuada a respeito, e lá na frente, ou agora mesmo, né, e daqui a muitos anos, as pessoas vão continuar falando e governantes talvez vão dizer, isso foi aquelas coisas, conquistas, né, que foi no meu governo e tal, mas que são verdadeiras conquistas de uma sociedade que partem de ideias e de equipes mas como aí essa. Que entra aquilo que eu falei, que por surpresa minha mulher falou também, que é o preceito judaico de que se chama Tikkun Olam. Olam é mundo. Tikkun, em hebraico, significa modificar, melhorar, reformar, transformar o mundo. Então, isso aí, o não aceitar o não porque não, entendeu? Não. Por que não pode fazer? Porque não pode. É exatamente isso que eu ia falar. O Senhor não é conformado, né? Poderia formar em medicina, abrir seu consultório e beleza. Não, sempre foi além, sempre foi buscar a excelência, né? Exatamente. Sempre foi, sempre esteve à frente das situações. E aí eu penso, é uma pessoa que precisa gostar do que faz, ter o amor pela medicina, ter essa... E gostar das pessoas. Gostar das pessoas, ter essa liderança, ter essa proatividade também, né? De ir atrás, enfim. Mas, então, eu penso, se uma pessoa é tão dedicada à sua carreira, então ela também tem que ter o seu momento de descontração, de relaxamento. Senão ninguém aguenta. Senão não tem como, né? Não. E o Senhor cantou lá com todos os famosos do mundo, porque Maurici, na abertura da homenagem, passou um vídeo que tinha toda uma música feita por vários artistas. Não, mas ali não é meu. Aquilo não é meu. O senhor não participou? Não, aquilo não participei, não. Aquilo não... Até gostaria muito. Porque eu fiquei, meu Deus, que chique. Não, aí não. Mas falaram, assim, e ressaltaram isso várias vezes. Eu que participei. O Senhor canta, que o Senhor compõe. Bom, sim, parte aí... como escritor e compositor. E aí o senhor estava mostrando aqui pra gente que tá no Spotify. No Spotify, eu tenho 16 músicas no Spotify. 16 músicas. Eu fui aluno do Colégio Júlio de Castilhos, tá? Sim. E aquele colégio foi uma escola, literalmente uma escola, mas não uma escola formal, uma escola de vida. Na época que eu estudava lá, nós tínhamos professores maravilhosos e uma efervescência cultural muito grande. E quando eu tinha 14 anos, a gente ingressou num grupo político na época, e nós fazíamos teatro, e eu comecei a tocar violão. Que legal. E aí comecei a fazer música. Então, em 1966, eu tinha então 15 anos, eu ajudei a organizar uma frente chamada Frente Gaúcha de Música Popular. O Edgar Poser, falecido recentemente, que era cantor do conjunto Norberto Waldorf, junto comigo, e tinha várias outras pessoas que ingressaram posteriormente, o Luiz Coronel, o poeta, Raul Elvanger, Márcio Pinto Ribeiro, o Lúcio, o Jerônimo Jardim. São vários compositores e cantores, a Érica Norimar. Então nós começamos a fazer shows em Porto Alegre. Então, e o que tinha no repertório? O gênero, assim? Era música popular brasileira. Música popular. Música popular brasileira. Então eu participei com 15 anos desse grupo. Desculpa, deixa eu ficar uma dúvida aqui. Música gaúcha ou música popular brasileira? Brasileira, MPB. Tá. Eu tô aqui com o Spotify aberto, tem um álbum Sonho Azul. Não sei se o pessoal vai conseguir focar aqui. Tá no Spotify para quem quiser ouvir. O senhor tem alguma música desse álbum que é, assim, uma recomendação pra gente escutar depois? Para a Sônia. Para a Sônia. Achei aqui. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Aí, vamos fechar aqui. E o que é o Para a Sônia? Uma música que eu fiz para a Sônia. Sônia é a sua minha mulher. Então tá aí. Mas essa é uma das últimas que eu fiz.
Ai, que romântico, eu quero ganhar uma música. Isso me criou muitos problemas com os maridos das amigas dela. Ah, sim, aí as outras deviam ficar assim, ai, mas o Dr. Marcos fez uma tu música não fez uma música para mim. Mas tem uma trajetória até lá, né? Então, assim, depois disso, em 68, em 69, eu tive que estudar para o vestibular, em 70 eu entrei na faculdade, e aí ficou mais apagado isso aí. E em 2006, eu resolvi fazer um apanhado das minhas músicas e dar para um arranjador, né, José Jones Vidal, que é um excelente arranjador, aqui de Porto Alegre, que deveria estar certamente em locais com mais... onde notoriedade. Ele mais, exato, porque ele é um excelente arranjador. E ele fez os arranjos dessas 16 músicas e colocamos num CD. Né? Hoje nem se usa mais CD, eu tenho uns CDs em casa que eu quero dar para alguém, eu disse, não tem CD Hoje é Spotify. Então eu botei no Spotify por isso, né? E então, essas músicas que ao longo dessas 16 foram as músicas que eu achei que poderia colocar para mostrar para o público, né? Enfim, elas estão aí. Mas atualmente o senhor toca em casa, canta? Atualmente, com a função sindical, tem sido bem mais difícil. Claro. Mas eu espero, eu termino meu mandato dia 31 de dezembro deste ano, de 2024. Eu espero poder voltar à prática musical no ano que vem. A gente sempre pede para os nossos convidados aqui escolherem uma foto para representar o álbum de suas vidas. Eu vou pedir aqui para a produção mostrar a foto que o doutor escolheu. Tá aí a foto. O que essa foto representa para o senhor? Eu, na presidência do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é a minha última, até o momento, eu acho que é o auge, o apogeu da minha vida, né? Ser escolhido, como eu te falei antes, entre os meus pares, para representar 16 mil médicos, eu acho que é muito significativo, muito representativo. Fantástico. Dali está o nome Simers atrás, né? Que é a casa de trás, onde nós temos a Casa da Contabilidade. Com botão aqui também. Exato. Muito bom. Eu acho que é uma foto... E doutor, justamente em cima disso, né? E agora nós chegando nessa etapa da sua vida, que o senhor acabou de descrever aqui, como talvez o ápice, né? O auge da sua trajetória, chegando num posto de uma entidade tão importante à frente do Simers. Doutor, como é que é estar à frente do Simers? O Simers faz um trabalho obviamente, claro, briga pela classe dos seus profissionais, mas também cobra melhores condições à classe médica. A gente sabe que é uma profissão complexa. Eu lembro aqui, até pela trajetória no jornalismo, que antes da sua gestão mesmo, nós tínhamos, o senhor tem um curso que o senhor fez na UBRA, né? E lá na UBRA nós tínhamos alguns casos que vinham da própria direção anterior do Simers também, fazendo algumas reivindicações. Como é que está hoje a sua relação? Canoas também, problemas de hospitais e falta de condições, enfim, São Leopoldo, a gente vê em vários locais, né? E o Simers ali cobrando. Como é que é esse trabalho hoje do sindicato? Como é que está essa relação com os médicos e também com as autoridades públicas? Bom, nós temos uma gestão que inovou em muitos aspectos. A vida sindical é representada, ou melhor, ela representa a luta entre capital e trabalho. Esse é o sindicalismo tradicional. Nós fugimos do tradicional. Evidentemente, nós temos que representar os médicos dessa questão, né? Nós temos que representar, nós queremos melhores salários, melhor remuneração, melhores condições de trabalho, mas nós fugimos daquela coisa tradicional de ficar na frente da fábrica com cartazinho e movimento paredista. Não. Sim. Nós somos da conciliação, conciliadores, né? Eu acho que existem divergências e convergências. Vamos ver onde é que a gente pode convergir, onde é que a gente pode conciliar, onde é que a gente pode construir pontes e não construir muros. Perfeito. Nós temos que negociar. Tem uma situação, vamos negociar e vamos... Bom, negocia-se até quando dá. Bom, quando não dá mais, aí vai para o confronto. É o que está acontecendo hoje em Canoas.
né, já que tu falaste em Canoas. Na verdade, a atividade médica está em crise em todo o Brasil. Sim. Né? E no Rio Grande do Sul de maneira especial, porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Existem a modificação na forma de contratação dos médicos. Hoje os médicos têm contratos muito precários, não são contratados por CLT, não existe PJ mais. ainda. Tudo é por pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ora, então tu imagina assim, se tirou médicos que tinham vinculação com as comunidades, se colocou uma empresa terceirizada que quarteiriza a mão de obra a partir do trabalho de um contrato precário com o médico, que não tem vinculação com aquela comunidade. Pode ser uma excelente formação. Nós vamos defender esse médico também. Mas veja que situação. Daqui a pouco o dono da empresa não gosta porque tu está com um óculos azul e ele queria um óculos vermelho, por qualquer razão, demite, não existe contrato. Não existe nenhuma estabilidade. Então nós estamos atuando nisso também. Por todo esse trabalho, não foi à toa. Exatamente, eu ia dizer que o doutor foi reconhecido aqui no Parlamento Gaúcho. Acompanhei ontem a homenagem, que foi uma proposição do deputado Ayrton Artos, do PDT, que é PDT. Olha também. Estava também o deputado Pepe Vargas, que é médico também, então estavam os pares. E o Ayrton Artos, que é um deputado estadual, ele foi prefeito em Venâncio Aires, fez uma excelente gestão, organizou a medicina, a saúde em Venâncio Aires. Então, eu fico muito envaidecido e muito agradecido. Que tal a gente assistir um trechinho do discurso do deputado? Aqui. Que esta homenagem ao senhor, eu quero parabenizar aqui todos os seus familiares, e depoimento tão lindo que fizeram aqui. Ela vai além da sua pessoa. Ela também é uma homenagem ao sindicato, porque há esta conjugação, não é, entre o presidente do sindicato, o trabalho que fez nesses últimos anos, né, reconduzido à titularidade, sendo reconhecido, né, e a repercussão que isso geriu na comunidade médica, né. Então, nós agradecemos a esse trabalho, né, eu agradeço como colega teu, né, que sou médico, mas mais do que isso, eu agradeço como deputado, eu agradeço como gaúcho, né, pelo que o Simers tem feito e, né, Deus queira que nós continuemos, né, com este mesmo ritmo, com essa mesma procura de uma justiça e de um atendimento público de qualidade. Parabéns ao Simers, obrigado. Parabéns, doutor, um trabalho de fato fantástico, merece esse reconhecimento e muitos outros. E essa sua filosofia aí de construir pontes ao invés de construir muros sempre que possível é algo louvável, né? E é uma classe de profissionais que mais do que nunca precisa ser amparada, precisa ser cuidada, precisa ter os seus direitos, porque eu brincava com os colegas de jornalismo quando na faculdade, né, a gurizada ali ia defender o papel social e a importância da atividade. E eu, para fazer o contraponto, o advogado diabo dizia que nada. Se tirar os médicos da sociedade, o mundo para, né? Então, tem profissões que têm, todas elas com a sua importância, mas os médicos e os profissionais da saúde como um todo têm uma importância sine qua non para a sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho. E como foi para o senhor essa homenagem? Porque o senhor já é cidadão emérito de Porto Alegre, então é mais uma homenagem. Olha, é emocionante. Mais um reconhecimento. É emocionante, realmente. Eu me emocionei muito quando me convidaram, me emocionei muito durante a cerimônia, quando foi colocado aquele vídeo que eu não sabia. O senhor não sabia do vídeo? Não sabia. Minha mulher estava viajando, ela gravou no Egito. Aquele vídeo, né? Minhas filhas, outra gravou lá em Miami, né? Sim. Então, e meus amigos gravaram, meus colegas do grupo musical. O outro contou até uma história do aniversário que eu saí vestido de Marilyn Monroe. Como assim? Como assim?
Fizemos 13 anos de grupo e aí fizeram um bolo fake. Né? E eu saí de dentro do bolo cantando parabéns a você, que nem o aniversário da Mary Monroe, no aniversário do John Kennedy. É, isso. Né? Então, uma brincadeira que a gente fez, uma das bobagens que a gente fez. Né? Então, isso. Então, meu primo, meu colega, meu primo também, que é do grupo, contou essa história. Então, essas coisas me emocionaram muito, né? As palavras da secretária, da Rita, do Pepe Vargas, enfim, e a presença de todos que estavam ali realmente me emocionou muito. Para encerrar, então, que a gente está chegando no final, o senhor tem algum conselho para as futuras gerações de médicos? Puxa vida, conselho, se fosse bom a gente vendia, né? Mas eu te diria o seguinte, eu acho que a primeira coisa é assim, é cuidar da carreira. Né? Cuidar da carreira. Hoje está muito fácil entrar na faculdade de medicina, mas é muito difícil ser médico. Né? É muito fácil sair da medicina também. O cara se forma em medicina, mas ser médico, estar ao lado do paciente, é importante o aperfeiçoamento, é importante fazer uma residência, se qualificar, qualificação profissional e cuidar a carreira profissional. Né? Começar a aceitar biquinho, mal remunerado, sem condição de trabalho, tem que exigir condição de trabalho. Então, qualificar e exigir condições de trabalho adequadas, né? Cuidar da sua carreira. E se o senhor não fosse endócrino, qual seria a especialidade que o senhor faria? Nunca pensei nisso. Responde de forma completa, né? Tá aí a resposta. Nunca pensei nisso. Eu, desde o segundo ano de faculdade, eu pensei em fazer endócrino. Desde que eu comecei a aprender fisiologia, e aprendi as rotas metabólicas, e que é fundamental para a atividade endocrinológica. A partir dali eu não vejo outra especialidade. O pessoal aqui da produção perguntou qual que era a sua cadeira favorita na faculdade. Olha, eu acho que fisiologia foi uma das coisas preferidas, né? Mas depois que eu entrei na clínica médica, o contato com o paciente em todas as áreas é o que me gratificava. Em todas as áreas, todas as especialidades. Contato com o paciente. Contato com o paciente. Que tanto essa visão que nós precisamos. Uma pena que o programa está chegando no fim, porque exatamente. Senão, teria tantos assuntos, né, Maurício? Imagina esse aspecto que eu acho algo que ainda tem um espaço muito grande para ser debatido entre os médicos, entre a sociedade, enfim, que às vezes, o profissional ele tem uma excelência no exercício da função, mas o contato com os pacientes e a comunicação com os pacientes. Eu sei que está no final, mas assim, é importante assim, se tu for médico, eu acho que o José Jesus Camargo, né, sim, JJ. Grande cirurgião torácico, um exemplo, grande escritor, grande palestrante. Ele tem uma coisa que ele diz sempre assim, para tu ser médico tem que gostar das pessoas. Perfeito. Então eu me lembro assim, eu às vezes estava cansado, puxa vida, vou pro consultório. Chegava no consultório, quando entrava o primeiro paciente, falar com o paciente, atender o paciente. Bom, aí não cansa. Bom, no final do dia eu estava cansado, mas era um cansaço físico, mas não emocional, não mental, porque Perfeito. A cada consulta tu falava com pessoas diferentes, tu entrava na vida das pessoas e ajudava as pessoas. De alguma forma, ajudar as pessoas. Sensacional, doutor. Para os médicos, os pacientes e para os jornalistas, as fontes, né, Maurício? Porque foi um prazer conversar com o senhor aqui. A gente senta Programa aqui... curto, né? Acabou e a gente se dá por conta que teríamos ainda muitos outras assuntos, coisas. Pois é. Maravilha, doutor. Eu sempre digo que é um privilégio apresentar aqui o Pode Vir Contar, porque eu aprendo e eu escuto histórias que são incríveis, como a do senhor. Mais uma aula aqui. Mais uma
aula. Enfim. Enfim, então a gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo até aqui. Sei que a agenda é complicada, mas foi ótimo. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto a gente, né, Maurici? Com e certeza. pedir, então, para o pessoal deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, que tem muitos assuntos que a gente tocou que foram muito bacanas. E faltaram alguns, mas... Claro. Quem sabe numa próxima, né, doutor? Estou à disposição. Agora nós vamos fazer uma foto tradicional aqui no nosso programa, que a gente sempre, antes de encerrar, nós fazemos uma foto. Isso aí. Tchau, gente!